Se quiser começar, Cláudia. Bom dia a todas, a todos e a todes, para quem for ver depois. A gente vai dar início então ao nosso Fale Mais sobre isso, com Juliane Simões, querida Juliane Simões, que aceitou o convite tão prontamente. Muito obrigada, Ju. Eu vou. Juliane, bom dia, Gilberto. Juliane, ela é planejadora financeira, especialista em economia comportamental. E quando nós a convidamos, nós pensamos realmente nesse lugar que, para muitos de nós, custa um tanto entender esse processo, né? Como cuidar da parte financeira, o que que eu preciso saber, o que que eu posso estar fazendo de errado. Então, a Juliane, ela vai falar sobre ela, né, Ju? Vou deixar você falar um pouquinho do seu trabalho também. Mas eu agradeço a todos que estão aqui e depois os que virão a posterior, né? Ah, é um tema que eu acredito que todo mundo vai conseguir aproveitar bastante, tá? Então, eu vou dar a palavra à Juliane. Fique muito à vontade, agradeço a todos que estão aqui. Uma excelente roda de conversa. E aproveitem a conversa e vamos conversar mesmo, tá bom? Um beijo a todos. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Primeiro, quero dizer que é um prazer e uma honra falar com esse grupo de pessoas que cuidam da nossa saúde mental, né? Que é tão importante hoje em dia. E sempre que a gente pensa em dinheiro, em pessoas, em qualidade de vida, a gente precisa pensar como esses assuntos todos se atravessam e como a gente pode deixar se é que a gente consegue, né? Deixar cada um em sua caixinha para que a gente consiga viver uma vida saudável em vários aspectos, né? Eu fiquei pensando, eu vi um pouco o formulário de inscrição, fiquei pensando um pouco como trazer esse assunto para vários profissionais em momentos distintos de vida e de carreira e como a gente trata os desafios em relação a empreender, porque quando a gente pensa nos psicanalistas, eu que sou planejadora financeira, enfim, somos todos autônomos, né? Vendemos de alguma maneira ali a nossa hora, a nossa sessão e temos uma vida que precisa ser sustentada através desse lugar. E disparadamente aqui, o público que eu mais atendo são pessoas da área da saúde. E muitas vezes eu me deparo nas reuniões com essa censura do como cobrar com sutileza, sem meio que atrapalhar ali a parte da análise, da clínica, do relacionamento com o cliente, né? Com o paciente, no caso de vocês. Antes da gente entrar de fato na roda, queria fazer aqui alguns combinados. Vou só explicar um pouquinho como funciona uma roda. Todo mundo já participou de alguma roda? Não? Sim? A roda de conversa é um lugar de troca, né? Não é um lugar para a gente de palestra, onde eu vou a todo momento ensinar algo, porque eu acho que a gente sempre tem algo para compartilhar, aprender e compartilhar com os colegas. Acredito que uma roda de conversa é um lugar onde a gente pode tocar vulnerabilidades, e sempre que a gente toca na vulnerabilidade do outro, na nossa, a gente abraça a do outro também. E quando a gente pensa em dinheiro, todos nós temos relacionamento com o dinheiro, desde o momento que nós nos tornamos, né, indivíduos assim conscientes, até o momento da nossa ida, né? Então é importante que se a gente quer ter uma relação com o dinheiro saudável, a gente possa trocar e falar mais sobre ele, certo? Então eu vou trazer aqui alguns desafios em relação a empreender, ao autônomo, principalmente para quem vive do seu próprio trabalho, e vou abrir espaços para a gente poder trocar em relação a isso. E então é muito importante que a gente participe dessa conversa para que a gente consiga aprender um com o outro e eu vou fazendo essa intermediação dentro da minha carreira, né, do que eu aprendi durante esse tempo empreendendo e também com a troca com meus clientes. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 40 anos, sou de Sorocaba, sou mãe,
de dois meninos, um de 10 anos, outro de 14. Me divorciei nos últimos 2 anos, então eu sou uma empreendedora que vivo do meu próprio negócio e eu equilibro pratinhos entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Eu tenho uma trajetória de mercado financeiro, trabalhei no mercado financeiro durante 18 anos. E em algum momento da minha vida eu conheci quando eu não estava muito bem, eu era CLT, eu não estava muito bem identificando qual era o meu próximo passo dentro desse mundo corporativo. A minha visão de mundo estava mais, já estava desconectada com o mundo corporativo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com uma psicanalista. E ela me ajudou no meu primeiro pilar de transição de carreira, que foi olhar para a minha visão de mundo. Porque se eu vivia nesse lugar, né, nesse mundo corporativo durante muitos anos, e foi ali que eu entendi que a minha transição de carreira já tinha começado. Eu já estava começando a me preparar psicologicamente para uma transição de carreira. Isso foi no ano de 2018, aproximadamente. E em 2021 eu transei de carreira, ou seja, eu investi esse tempo para eu poder me preparar psicologicamente para essa possível transição. Nesse meio tempo, eu conheci uma matéria chamada Finanças comportamentais. Eu era do mundo corporativo, então finanças comportamentais para mim era algo muito desconhecido. Eu falei, opa, mas existe então um estudo da ciência humana do comportamento que casa com finanças, com planejamento financeiro. E aí eu falei, olha, existe um mundo aqui que me encanta muito, que é entender como a tomada de decisão funciona. Então, se cada ser humano toma uma decisão de acordo com o contexto social, de acordo com a vida. Então, significa que o planejamento financeiro, ele não é único, né? Ele é de maneira particular para cada um. Ele não é padrão, na verdade, ele é único, de maneira particular para cada um. E me aprofundei nesses estudos e em 2021 eu transitei de carreira. Então, de 2021 até hoje, eu dedico o meu tempo, né, a minha parte remunerada do tempo, para cuidar de pessoas, em primeiro lugar, e, através dessas pessoas, cuidar dos seus negócios. E para cuidar do negócio, eu gosto de, primeiro, entender como funciona a vida dessa pessoa. Qual a estrutura da vida dessa pessoa? Porque quando a gente fala sobre autônomo, ainda que a gente separe em planilha, em contas, tem o contador, vocês concordam que em algum momento a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, ela se une. Somos um só, certo? Então, eu preciso entender como que essa vida acontece, como é a agenda desse profissional, quem são os indivíduos que fazem parte dessa tomada de decisão, quais são os sonhos dele, quais são os desafios, quais são os traumas, da onde que ele vem, onde que ele quer chegar, como que é o contexto de vida, qual é a familiaridade dele com o assunto, qual é a rede de apoio, que tipo de ferramenta funciona para aquela pessoa. E a gente vai, através desses pontos de referência, criando um processo, criando uma etapa que seja uma etapa que eu posso dizer saudável, gostosa, saudável, mas olhando para a vida dessa pessoa. Faz sentido isso para vocês? Então vamos lá. Total. Então aqui eu coloquei algumas algumas ideias para a gente abrir essa roda de conversa. Eu vou, deixa eu só voltar aqui, parar de compartilhar. Deixa eu olhar para vocês. Quem aqui já é psicanalista e já vive da clínica? Só levanta a mãozinha assim para mim, só para entender um pouquinho. Ah, um, dois, três. Ok, quatro. Belezinha. Ok. Os outros têm uma outra fonte remunerada, estão estudando, querem fazer uma transição de carreira. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, fiquem super à vontade. Querem conhecer esse mundo, como funciona, ou estão aqui só para mesmo entender como funciona o mecanismo das finanças? Só para eu poder condicionar a conversa aqui. Oi, Cá, tudo bem? Então vamos lá. Então, primeiro ponto. Se a gente quer ter uma relação com o dinheiro, é importante que a gente fale sobre ele. Vamos aqui derrubar todas as nossas armaduras para falar sobre contexto de vida, sobre dinheiro, sobre desafio.
Um dos maiores tabus, né? Tem uma pesquisa do Itaú que diz que um dos maiores tabus é a gente falar sobre dinheiro. Então, quanto eu cobro na sessão, quanto tempo eu tenho de carreira, qual é o meu desafio em cobrar, qual é o meu desafio na clínica. Para a gente poder falar sobre esses desafios, a gente precisa colocar eles na mesa. Caso alguém queira falar no chat, fica super à vontade. E aqui eu coloquei uma segunda pergunta que se eu penso nesse meu desafio, qual é a relação que eu tenho com o meu dinheiro, qual é o sentimento que surge em relação a esse desafio que eu tenho? É importante olhar para isso se eu entro num lugar de rejeição, se eu entro num lugar de aflição, se eu tenho alguma memória em relação a isso. Porque quando a gente pensa nesses aspectos mais comportamentais, sentimentais, eu preciso saber quais são para a gente poder atuar nesses. Diferente das finanças tradicionais, que a gente pensa que um planejamento ele precisa ser complexo, as finanças comportamentais, ele diz que a gente precisa trabalhar na inércia desse indivíduo. Então, eu preciso entender que tipo o que que vem à tona para que eu possa concluir, trazer algo mais simples possível, para que você possa ir de uma etapa até a outra, de uma maneira muito fácil. Eu dediquei aqui algum tempo para pensar em quais são os principais desafios que os meus clientes autônomos, principalmente da área de saúde, enfrentam. O primeiro deles é o grande desafio de comunicar o trabalho. O medo de comunicar o que se faz sem parecer chato. Principalmente para a área de psicanálise, psicologia, existe o conselho, né? Que muitas vezes ali pega no pé, enfim, como que a gente compartilha isso. Quando a gente pensa em empreender, é muito importante que a gente lembre que somos, a maioria aqui são mulheres, né? Mas assim, somos pessoas que a gente pensa, geralmente a faculdade ensina isso, na entrega, no cuidado. Eu preciso cuidar e eu preciso entregar aquilo que eu aprendi na faculdade, ou seja, tratar o meu paciente. Mas quando a gente pensa em empreender, existe um lugar, um pilar que precisa se sustentar, que é a comunicação, a venda. E existe também uma crença em falar sobre venda, né? Sobre esses interesses em vender. É como se a gente censurasse esse ato de trabalho, porque trabalhar, cuidar é um trabalho. E ele pode ser um trabalho remunerado ou um trabalho não remunerado. Como nós estamos em muitas mulheres na sala, pesquisas do IBGE comprovam, as mulheres dedicam mais de 20 horas semanais a cuidado de terceiro. E esses cuidados, eles não são remunerados. Então, queria trazer aqui que para muitos, existe esse desafio de como que eu prospecto paciente, como que essas pessoas chegam para mim com mais facilidade, como que eu comunico o meu trabalho sem me tornar essa pessoa pedinte, sem me tornar essa pessoa chata, esse vendedor chato. E muitas das vezes a gente deixa as oportunidades de lado por achar que tudo precisa nascer pronto, que tudo precisa nascer perfeito. Ou vou abrir aqui, ou que as pessoas vão nos julgar o tempo todo quando a gente oferece o nosso trabalho. Algo que lá no começo, quando eu transitei de carreira, trabalhava no banco, então tinha uma bandeira que dizia muito sobre aonde eu trabalhava. E quando eu transitei de carreira, eu já não tinha mais essa bandeira, né? Então eu precisei ir no meu 1 a 1, eu mudei 100% de público, mudei 100% de área, e eu precisei comunicar o meu trabalho no 1 a 1. Ah, Ju, mas você se comunica bem. Nem sempre foi assim. Eu sempre fui muito tímida. Eu tinha medo, eu tinha vergonha de falar. Porque eu vim dessa família de que você não pode falar, você precisa ficar quieta. Fala só quando eu autorizar. Então eu tinha muito medo da fala, tinha muito medo de me comunicar, tinha muito medo de me expressar. Sabe quando você está numa reunião e que você está pensando em falar algo e aquele medo surge e alguém levanta a mão, fala antes de você, e aí você pensa, poxa, queria tanto ter falado isso, eu era essa pessoa. Até que nesse transitar de carreira, eu comecei a investir de fato muito na minha comunicação. E eu comecei a perceber que as pessoas têm medos muito parecidos e que um dos principais medos comprovados é o medo de falar em público. E ele meio que se confunde com a mesma sensação corporal que o medo da morte.
Então, eu comecei a trabalhar esses medos que eu tinha para aprender a falar sobre, não sobre mim, mas sobre os benefícios do trabalho que eu exercia. E eu sempre pensava, se eu deixar de comunicar o que eu faço hoje, quem são as pessoas que eu estou deixando de beneficiar? Então, isso foi uma forma de eu aprender a controlar, se é que existe isso, né? A controlar o meu medo de falar sobre o meu trabalho, que até hoje ele existe. Outra coisa que me ajudou muito a falar sobre o que eu faço é sair do técnico e entrar em contexto de vida. Para quem já atende na clínica, vocês atendem muitos contextos de vida distintos, né? E vocês entram na vida do paciente. Vocês sabem exatamente como ele está, vocês sabem da condição financeira dele, como está o relacionamento com a família, como está o relacionamento do trabalho, como está o corpo, como está a saúde, certo? É um lugar de muita vulnerabilidade e de muita confiança. E quando a gente pensa que existem tantas outras pessoas passando pelas mesmas questões, eu acho que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Mas ainda existe um tabu para falar sobre os processos de saúde mental, né? Sobre os profissionais da área. Então, quanto mais a gente fala sobre isso, mais pessoas têm acesso. Mas quanto mais eu falo sobre questões, quanto mais vocês falam sobre questões que vocês resolvem, que vocês tratam, questões corriqueiras do dia a dia, mais pessoas criam familiaridade com o trabalho de vocês. Então, quando a gente pensa nos vieses da disponibilidade, o que que são os vieses da disponibilidade? É quando eu trago esses assuntos para o topo da mente. Então, eu compartilho com um colega, né, sobre casos, não pessoas, a gente nunca pode falar sobre as pessoas, mas sobre casos que vocês tratam. Eu compartilho, muitas vezes, com peças de comunicação, que são peças de comunicação. O Instagram é essa roda de conversa, é uma peça de comunicação, artigos são peças de comunicação. Muitas das vezes, pode ser que eu pense, ah, mas isso não faz sentido comigo, mas faz sentido com uma amiga minha que está passando por um relacionamento e precisaria conversar com esta. Então, quando eu atendo psicólogos, psicanalistas, eu também olho muito para o tempo de atuação que ele tem, quanto tempo de atuação, e muitas vezes quais são os casos, que se repetem. Por que que eu falo sempre para autônomos, na maioria das vezes, né? Porque os casos que mais se repetem aqui são autônomos, autônomas. Então, o contexto feminino é muito presente. O contexto do desafio com o dinheiro, do preço, de como cobrar, de aumentar o faturamento, de ter qualidade de vida, de rodar muitos pratinhos ao mesmo tempo, é muito presente. Se ele é muito presente, eu vou repetir diversas vezes esse contextos em peças diferentes, em cenários diferentes, em lugares diferentes, porque quanto mais eu falar sobre isso, mais pessoas entendem que eu faço isso. Sabe novela? Novela que todo dia, 8 horas da noite, a família sentava na mesa ou o jornal, lembra que antigamente como era? Então tinha aquele ritual. É muito parecido com isso. As pessoas começam a criar pontos de referência que, exemplos, tá? Uma psicóloga fala sobre luto, então eu vou falar sobre luto, o outro psicanalista fala sobre emagrecimento, sobre rotina, sobre família, sobre relacionamento. E a gente começa, eu vi nas inscrições alguém falando sobre os adolescentes. Então, a gente começa a criar perfis de profissionais na nossa mente que são especialistas naquele assunto. Não significa que os outros não vão chegar. Eu atendo vários assuntos aqui, mas quem chega com frequência são mulheres autônomas, mães. Então, eu entendo que esse contexto é um contexto muito familiar. Então, quando a gente fala, sai um pouco da parte técnica, o técnico ele faz sentido também, ele aprofunda, ele faz o seu paciente entender que você tem experiência sobre aquilo, mas quando eu saio do técnico e eu entro nesse contexto de vida, o resultado que vocês entregam para essa pessoa, como ela, como ela sai dessas sessões, quais são as técnicas que vocês usam, isso cria laços, isso cria identificação. Todas as psicólogas, a minha foi a primeira psicanalista, mas a psicanalista, minha primeira psicanalista foi por indicação. E essa indicação só aconteceu porque eu conversei com uma amiga sobre essa possível transição de carreira. E ela me falou: tem uma pessoa para te indicar, que ela fala sobre transição de carreira. E era uma psicanalista. E por isso eu fui até ela. Porque nunca passou pela minha cabeça falar com uma psicanalista sobre transição de carreira. Uai, gente, mas são outros profissionais que você procura, né? Geralmente.
Você não vai direto pensar na saúde mental. E, com toda certeza, ela foi uma das principais responsáveis por essa transição de carreira. Faz sentido para vocês aqui? Essa parte de comunicação? Sim. Eu queria abrir aqui um pouquinho para alguém falar sobre a comunicação, se tem esse desafio de falar sobre o que faz. Quando a gente pensa em comunicação, como que a gente enxerga que existe algum desafio de comunicação? A agenda, tem espaço nessa agenda para poder completar. Quando muitas vezes a sessão que se cobra é abaixo de um valor que a gente entende, não vou falar aqui nem das tabelas, mas que a gente entende que é o saudável para aquele profissional. Porque a gente pode entrar na comunicação, pode entrar no posicionamento, pode entrar no nicho. Então, queria entender um pouquinho se alguém se sente nesse lugar do desafio de falar o que faz. Juliane, eu posso começar. E faz muito sentido, porque eu comecei a procurar um psicanalista. Eu já sabia que eu queria psicanálise, procurar, mas para mim, para minha terapia, né? Para minha. E aí eu me deparei com o LIEB, com o Instituto, e fui investigar, entrei no currículo de cada docente, fui procurar informação, então, assim, tem tudo a ver. Eu vejo pelo meu dia a dia, preciso de um médico, né, salvo quando eu tenho alguma indicação muito forte, é a forma como eu procuro um profissional, um médico, né? Então, penso que se não houvesse isso, seria muito difícil conhecer, né, o que está no nosso entorno e que pontua nossas decisões. Então, assim, eu vejo que pelo menos o Instituto Lieb está fazendo a lição direitinho, né? Porque eles estão ali, a gente acessa, né? Tem oportunidade, a página é muito boa, o currículo que traz de cada pessoa é muito atraente, né? E eu percebo que é o mundo contemporâneo, tem que ser assim, então eu acho que essa é uma etapa fundamental, realmente. Eu sou muito, ainda fico muito no lugar de não vou me expor no Instagram, no Facebook, tanto é que eu tenho essas contas abertas, mas eu me privo muito de qualquer exposição, né? Então, aí, só para falar desse lugar da comunicação. Do outro lado da questão financeira, eu fico numa posição confortável, porque até então eu sempre fui uma funcionária, eu nunca empreendi, né? Nunca, sempre vinculada a uma instituição de ensino. Também já fui bancária em uma época da minha vida, mas, assim, eu sempre pedi demissão, né, eu chego num determinado ponto, uma determinada instituição, que se já não está ao encontro do que eu procuro nela, então eu peço demissão. E aí foram demissões. E acho muito bacana falar disso, porque é necessário, né? É aquilo que você pontuou, a gente precisa sobreviver. Nem todos somos herdeiros aí de 7 gerações que podem só viver a vida, né? Então, é um tema bacana, sim, e principalmente numa sessão de psicanálise ou psicólogo, enfim, que isso, né, acaba, às vezes, onerando o orçamento dependendo da fase de vida, e muitas vezes é a primeira coisa que a pessoa abandona, né? Como se fosse supérfluo. Então, por isso que eu acho importante que o analisando tenha consciência do que é esse valor, qual é o valor de uma sessão, o quanto essa sessão é importante e o quanto ele não poderia abrir mão quando muitas vezes é a primeira coisa que ele faz. De tudo na minha vida, a questão está assim, o mundo está um caos, minha vida pessoal, é, isso aqui está pesando, né? Então, assim, essa consciência do analisando com a análise, acho que é um ponto fundamental, que isso tem que estar dentro daquele indivíduo, e nem o medo de negociar, eu acho, com o analista, porque muitas vezes
a gente na posição de analisante, né, de paciente, fica com receio de falar sobre isso até com o analista, né? Então se fala tudo, se abre, se expõe, mas a hora que a questão financeira pega, às vezes ele abandona sem mais explicações para o terapeuta, quando eu penso, isso também poderia ir para a terapia, né? Olha, estou Sim. numa situação entre o abandono e, né, o que é que pode ser feito a partir disso? Eu sei que tem, né, conselhos, toda a profissão é regida, munida por conselho, tem a questão ética do valor, mas eu acho que isso também deve ser uma pauta entre o analisando e o terapeuta, no caso, psicanalista. Não, já falei muito. Obrigada, viu, Yoko? Alguém compartilha com a Yoko dos desafios, muitas vezes do senso de julgamento, de falar sobre o que você faz, abrir uma câmera, ou compartilhar com o ciclo social do que você faz, quais casos atende? Alguém aqui passa pela síndrome de achar que não é uma boa profissional, ou que é uma profissional padrão e que se você falar o que você faz, alguém vai te julgar e falar, ah, imagina, não faz nada de especial. Alguém quer compartilhar algo? Eu vou compartilhar, mas assim, eu ainda não sou formada, né? Mas eu vou compartilhar um pouco da minha experiência aqui como RH. Eu trabalho em RH já há bastante tempo. E eu compartilho quando você traz, Juliane, o falar, né? O medo do falar em público. Hoje eu não tenho mais, né? Mas isso foi um exercício. E eu acho que é importante, porque exatamente o seu exemplo, né? Então, às vezes na aula eu tinha medo de fazer aquela pergunta e aquela pergunta ser idiota, e uma outra pessoa faz a pergunta que estava na minha cabeça e o professor fala, nossa, ótima pergunta. E eu ficava com muita raiva de não ter usufruído da oportunidade de falar. E aí eu comecei a me desafiar. Então, assim, em cada aula eu tinha que abrir a boca, nem que fosse para falar bom dia. E hoje virou um hábito. Eu gosto muito de falar, de participar. E ao contrário, hoje eu me sinto mal quando eu não falo. Então, esse exercício me levou nesse ponto que eu tô hoje. Eu fico mal quando eu não falo, né? E aí, falando agora um pouco da psicanálise, eu acho que nós estamos num momento muito oportuno de falar sobre o estudo, para quem ainda está nesse estágio que eu estou estudando, e também falar da profissão de quem já está atendendo. Nós pegamos uma maré aí muito boa que foi pós-pandemia. Eu acho que foi um grande marco para a saúde mental, né? E como RH, então eu acompanho muito de perto isso. Então, antes, assim, a gente tinha ainda o milindre de falar do tema, a gente tinha um viés, né, sobre saúde mental, que era frescura, que era mimimi, e hoje já não, né? Hoje as pessoas estão colocando a saúde mental num patamar super importante, até mesmo acima da saúde física como um comandante geral do todo. Então, eu acho que cabe aqui um desafio para todos nós de não deixar este momento é, diminuir. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento em que se fala muito de saúde mental com respeito e exatamente falar de como é o nosso trabalho, de como é o nosso estudo, a importância de tudo isso. Então, eu trabalho isso na minha cabeça como, não vou falar que é uma transição de carreira, né? Porque eu acho que eu pretendo, né? É uma empresa privada, né? Mas eu pretendo ficar aí até minha aposentadoria, mas eu quero conciliar com a psicanálise e depois que eu saí da empresa, então eu segui como psicanálise. Eu acho que me completa porque eu gosto muito do ser humano, de fazer algo para alguém, né? Isso me dá uma satisfação, é a minha recompensa, né? Até na empresa que eu tô, eu sou gerente de benefícios, então às vezes eu percebo que eu fiz diferença na família de alguém. Isso para mim, pronto, é o reconhecimento que eu precisava, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que se desafiar em falar, né? Sempre, e aproveitar essa maré onde saúde mental é super valorizada e continuar colocando a saúde mental no patamar que sempre deveria estar. Obrigada, Andréia. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu conciliei o banco e o planejamento financeiro quase um ano. Para eu entender, acho que tem
algumas questões a gente precisa olhar, né? Então, primeiro fazer aqueles testes de familiaridade. Então, se eu me familiarizo com o que eu quero fazer, se eu familiarizo com a comunicação, quais são os meus desafios em relação a cobrar, se eu me sustentaria dessa profissão por algum tempo. Então, eu fui conciliando ali, esses dois trabalhos até que eu decidi transacionar. Então, para a gente finalizar esse bloco de comunicação, quais são os canais de comunicação que vocês se sentem mais à vontade? É importante a gente lembrar que, após pandemia também, tem um lugar muito, um approach muito grande para as redes sociais, né? As redes sociais, elas são criadas ali como fonte de entretenimento. E muitas vezes ela traz esse lugar do recorte da vida das pessoas. Então, aparentemente, parece que os outros, a gente olha a vida dos outros com um olhar muito, muito bonito e a nossa vida com um olhar muito carrasco, né? Então, sempre tomar esse cuidado, fazer essa reciclagem de quem são os profissionais que, de fato, se conectam com o seu modelo de mundo, se conectam com aquele momento que você vive e quais são os canais de comunicação que você se sente à vontade em compartilhar o seu trabalho. É importante, sim, nesse momento atual, ter uma casinha no digital, ter um pezinho no digital, mas a gente precisa olhar se você quer que o seu modelo de comunicação se sustente só numa rede social, ou se o seu modelo de comunicação é o WhatsApp, se você é o perfil mais de verbal, mais de fala, se você é o perfil mais introspectivo, que não significa ser tímido, é introspectivo, é o perfil mais do um a um, se você é o perfil do coletivo. Então, entender um pouco qual é o perfil desse profissional e como que ele se sente mais confortável para comunicar o trabalho. E é importante que você se aproxime da sua comunicação e entenda quais são, sim, de fato, os desafios que você tem em relação a aprimorar essa comunicação e trabalhe pontualmente os desafios. Outro ponto importante é lembrar que nós nunca começamos do zero. Nós não vamos recomeçar do zero. Tem várias habilidades que vocês têm que vocês poderiam sentar e dar uma aula aqui para os colegas, né? Então, aproveitar, a gente fala de empilhamento de hábitos. Aproveitar esses hábitos, esses conhecimentos que vocês já têm, abraçar de fato eles e entender que faz parte de uma construção de aprendizado. Em algum momento a gente abre espaço cognitivo para aprender algo, mas tudo que vocês têm é compartilhável e é reciclável para se tornar um profissional melhor naquilo que vocês querem atingir. Você não precisa estar um o tempo todo. O que eu gosto de dizer é importante que cada um tenha seus pontos de referência de check. Ou seja, a minha comunicação da Ju funciona assim. Eu preciso falar, eu, Ju, eu preciso falar com 3 clientes. Não existe esse cliente, eu também acho que não existe esse paciente. Eles vão e voltam, mas é importante a gente nutrir o relacionamento com essas pessoas que estão com a gente. Então, eu, Ju, eu gosto de conversar com 3 pessoas, pelo menos, é, por semana, que terminaram em algum momento a, esse relacionamento temporário comigo. Então, eles fizeram um contrato, foram embora, a vida continuou. E eu gosto de, e aí, como é que você tá? Como que tá a casa nova? Como tá o casamento? Lembra daquele desafio que você estava passando? Me conta como você tá. Nutrir relação. Hoje em dia, com os meios sociais, inclusive, as relações estão tão macarrão instantâneo, né? 3 minutos. Então, nutrir essa relação, demonstrar interesse. A minha manicure, gente, sério, eu tô com ela há quase 17 anos. Ela torna tudo mais fácil, porque eu nem lembro o dia, quase, da minha unha. Ela me manda mensagem. Sua unha tal dia, tal hora. Meu cabeleireiro, desde que eu fiz transição de carreira, de cabelo, né? Também fiz transição de cabelo. Faz 5 anos que eu tenho esse cabeleireiro. Sou uma pessoa inflexível com mudança de relacionamento? Não, mas eu gosto de nutrir relacionamento com as pessoas. Então, com os meus clientes, eu nutro relacionamento também. Então, você não precisa estar um tempo todo, mas é importante fazer checks. Qual é o check importante para você? Ah, Ju, mas meu check importante é que eu esteja na rede social pelo menos fazendo 3 stories por semana. É o teu check. Eu me sinto me comunicando quando eu falo sobre o meu trabalho para pelo menos uma pessoa diferente por semana. É o seu check. Mas crie a sua jornada, o seu progresso, o seu ponto de referência que faça sentido para você. Porque às vezes a gente tem o entendimento que eu só estou me comunicando se eu estiver na rede social 24 horas por dia compartilhando minha vida. Porque talvez uma outra pessoa esteja fazendo isso. Mas lembra que são contextos de vida diferentes? E onde você se sente à vontade para falar sobre o que você faz e colocar isso para quem quer viver do próprio negócio, se você é psicanalista ou qualquer outra profissão,
colocar o pilar de comunicação como trabalho. Ele é um trabalho. E se a sua agenda não está cheia, você precisa, se não está atendendo, ou você está estudando, porque eu sei que vocês estudam bastante, ou você está atendendo, ou você está estudando, ou você está se comunicando. Certo? Então, criem os seus pilares aí. Bom, e aí vamos para o próximo desafio aqui, que é: alguém tem desafio em preço, em ajustar o preço, em falar sobre quanto cobra? Alguém tem medo de perder o paciente? Alguém? Eu não tô nessa página ainda, Ju, mas eu acho que eu teria essa dificuldade. Por que que eu falo? Porque até mesmo assim, falar sobre o meu salário, mérito, eu tenho dificuldade de me vender no meu trabalho, então eu acho que eu teria essa dificuldade. Uhum. Ô, É, Ju, eu tenho, tem. Oh, principalmente porque o público é de adolescentes. hum, E eu tenho alguns pacientes adolescentes, jovens, né, jovens adultos, que são eles mesmos que pagam as próprias sessões. Então, eu tenho dificuldade de reajuste, tenho dificuldade de cobrar, por não serem os pais adultos que estão, pagando essas sessões, são eles mesmos. Então, com esse público, eu tenho muita dificuldade de estar falando, sobre valor de sessão com eles. uhum, certo. É, quando a gente pensa, né, no valor do pagamento da sessão, a gente pode entrar no lugar de o que que tá por trás do valor da minha sessão, por que que eu cobro o que eu cobro, eu vou chegar lá. Pri, esse lugar que você trouxe, eu penso nisso também, assim, se eu a trabalho, eu preciso pensar no bolso de quem paga. Eu posso pensar no bolso de quem paga e posso pensar também no meu posicionamento, qual é o resultado que eu entrego. Mas quando eu estou falando com o público adolescente, e aí a gente precisaria olhar o percentual da sua agenda que os próprios adolescentes são responsáveis pelo pagamento. E qual é o percentual da sua agenda que os pais são responsáveis pelo pagamento. Eu até tinha colocado essa parte aqui, ó. O que acontece? O tempo de formação versus o valor de sessão, eles se conectam em algum momento, né? Conforme você vai construindo mais experiência, mais roupagem naquilo que você faz, vai meio que nichando o público. Também você vai entendendo qual é o público que você gosta mais de trabalhar, você vai se sentindo mais segura em cobrar um determinado valor. E você vai entendendo também quanto seus colegas, é importante vocês estarem sempre em rodas, sempre convidando colegas para tomar café, para entender um pouco como que o outro está cobrando, qual é o preço. Lembra, falar sobre dinheiro é tabu, a gente precisa quebrar esse tabu. Ai, Gil, mas você fala isso porque você não é da área. Mas quando eu fui fazer transição de carreira, antes de transitar, eu bati em muitas portas, até encontrar uma turma que era mais aberta a falar sobre isso. Mas eu bati em muitas portas para como é o seu modelo de negócios, quanto você cobra, que público você atende, como você prospecta. Ai, Ju, mas você conhecia muita gente? Instagram. Então, eu ia lá no Instagram, ia lá no direct, tchac, tchac, tchac. Adoro o seu trabalho, te sigo aqui, queria marcar um bate-papo com você. Zoom. Ia conversando com gente. Até que uma hora eu entendi o que fazia mais sentido para mim. Mas bora lá, Pri. Então, quando eu penso que o tempo de trabalho, né, versus valor de sessão, ele se conecta, eu penso que se você atende adolescentes que pagam a própria sessão, eles sim, de fato, têm uma limitação de renda. Então, se você fosse a minha cliente, eu iria olhar para a sua agenda e entender que percentual que você atende, que são de adolescentes, então eu colocaria um teto ali, eu entenderia qual é o faturamento máximo que você vai atingir ali e o quanto de espaço tem na sua agenda ou quanto você já atende de pais que são responsáveis pelo atendimento. E aí eu olharia isso individualmente. Por quê? Porque quando a gente pensa em preço, ele se conecta com a agenda, então eu preciso entender quantos atendimentos cabem por semana versus mês, e eu chego no que a gente chama de faturamento máximo. Se eu tenho 10 atendimentos por semana, tô colocando, pode ser que, colocando valores aqui reais, tá? 10 atendimentos por semana, 40 por mês, eu chego num valor de faturamento máximo, certo? Se a minha agenda ela não chega em 10 por semana, ela chega em 5, ficam 20 sessões na mesa, teoricamente. E claro que
os pacientes, eles não pagam o mesmo valor. Tem pacientes que estão com vocês há muito tempo, tem pacientes que chegam agora, tem pacientes que não conseguem pagar o valor cheio, então tem pacientes que são um valor social. Então eu entendo que a gente vai fazendo o que a gente chama de ticket médio. Então, somo todas as consultas, pego o faturamento, divido pela quantidade de clientes e chego no ticket médio. E aos poucos, Pri, a gente teria que abrir espaço na agenda, aí a gente faz todo esse trabalho, abre espaço na agenda para entrar pacientes novo com o ticket cheio, certo? E aí a gente vai aumentando esse ticket médio. Eu entendo que quando a gente vai olhar para o modelo de negócios está aqui, ó, barará. Quando a gente vai olhar para o modelo de negócios, a gente precisa criar um modelo de negócios que sustente a vida pessoal e a vida profissional. Então, a gente precisa separar em algum momento o que eu gosto muito de fazer isso daqui. Eu amo atender esse público, eu gosto de fazer isso aqui, e o que me paga. Qual é o lugar que sustenta a minha vida? Então, quanto de espaço eu abro na minha agenda porque eu gosto muito de fazer e quanto de espaço eu abro na minha agenda para sustentar a minha vida. Até que o momento esse colchão de sustento da vida ele vai aumentando e ele consegue sustentar esse outro espaço que eu abro mais espaço porque eu gosto de fazer. Até na comunicação a gente precisa balancear isso, né? Então, aí, Pri, para você eu também iria olhar aonde você prospecta. Qual é o nicho que você circula? Então, você circula mais no nicho de adolescentes que se pagam, ou você está circulando nos pais? Você atende só adolescente ou atende também pais? Ou só adolescente? Não, atendo o público que são os pais que pagam. Aí já é um valor diferente, e aí faz sentido do que você falou. Uhum. Então, no seu caso, eu olharia para a estrutura da sua agenda primeiro, entender esses percentuais e aonde a gente vai concentrar na comunicação. Onde a gente precisa concentrar a comunicação para equilibrar o financeiro. Porque se eu estou falando com adolescente, ali vai ter uma limitação. Óbvio que o valor vai ser bem abaixo de uma pessoa que já tem uma renda superior, né? Faz sentido? Faz? Te ajudei? Mas sim, Ju, faz todo sentido. Então tá bem. Ju, Obrigada. posso te fazer uma pergunta ainda pegando carona aqui no que a Pri trouxe, né? Nesse caso, por exemplo, é perfeita a sua explicação, né? Eu fazer a média e dosar para que eu tenha o meu padrão, a minha meta vai de valor. Mas eu corro o risco, por exemplo, no caso que a Pri trouxe, de alguns adolescentes pararem de fazer terapia, né? Uhum, E aí, nesse caso, assim, eu ficaria balanceada, tipo assim, ou eu diminuo ou eu vou perder esse paciente, uhum. né? Por isso a gente precisa ter como trabalhar no social, por exemplo, né? Então vamos imaginar que eu tenho os valores sociais e eu tenho os pacientes que pagam cheio. O valor social é um valor ali delicado, porque se você aumenta, dependendo do público que você atende, você inviabiliza, né, a sessão. Então, eu gosto de pensar sempre na minha agenda, no meu faturamento. Eu vou chegar aqui um pouco que a sessão precisa sustentar, tá? Aí você vai entender. Quanto que eu comporto desse atendimento e fazer essa administração. Entender, por exemplo, quais são os adolescentes que é, já estão bem, eles vêm 4 vezes por semana, já podem vir duas, porque se eu ultrapasso, então vamos imaginar que eu estou trabalhando com 60-40, então 60% pais, 40% adolescentes, vamos pensar assim. Em algum momento essa rodinha ela vira, então eu fico com 60% adolescentes, 40 pais, eu preciso olhar se isso não está impactando o faturamento. Se isso estiver impactando o faturamento, aí isso vai bater lá no financeiro dela e isso vai bater na qualidade de vida. E aí ela vai se tornar uma psicanalista que precisa abrir espaço na agenda, a toque de caixa, que precisa atender muito, e ela não vai ter tempo de estudar, e ela vai começar a pensar na fatura do cartão, e ela vai precisar. Só que o público que vai continuar chegando é o público de adolescentes que pagam. Porque é ali que ela está sustentando o faturamento, a comunicação. Então, assim, não é para eliminar o público, não é isso, nem para diminuir, mas é para a gente criar um teto. Qual é o teto que a agenda suporta, que o faturamento suporta? Essas são as conversas no modelo de É, negócio, que elas entram ou num seja, lugar.
tem hora que a gente tem que deixar um pouco o coração de lado e usar a matemática mesmo, né? Você vai equilibrar os dois. Você vai olhar para quanto eu consigo trabalhar com valor mínimo de sessão, ou e qual é o outro lado que vai sustentar essa parte, que vai substituir essa parte, que vai equilibrar essa parte, Ok, certo? obrigada. Uhum. Bom, então, valor de sessão, né? Quais são os desafios que eu percebo para a área, principalmente dos psicanalistas, quem cuida da saúde mental? Então, um sofrimento psíquico, né, de ter uma censura em precificar o cuidado. Então, se eu não precificar, se eu não cobrar corretamente, se eu cobrar corretamente o que eu acho justo para o meu trabalho, eu vou deixar de ajudar alguém. Com muitos psicólogos e psicanalistas que eu atendo por aqui, existe rede de apoio, então existe o direcionar o paciente, existe a conversa do um a um. Uma coisa que a Yoko falou que foi muito inteligente, que é se comuniquem com os pacientes, abram espaço para comunicação, não tenham medo de falar sobre preço, sobre o valor da sessão, sobre combinados, né? Então, se vocês acham que o valor está muito baixo, ou se o paciente abre essa comunicação, ou ele apresenta na sessão atrasos, abre espaço para se comunicar. Olha, tenho percebido que o valor dos pagamentos tem atrasado, ou tenho percebido que de 4 sessões você sempre vem 3, uma fica em aberto. Queria abrir esse espaço para a gente poder falar sobre. Você não vai abrir espaço para reduzir o valor da sessão, mas de repente ele realmente não consegue pagar, ao invés de vir 4, vem 2 vezes, né? Ou falar sobre as dificuldades em pagar, ou vocês falarem sobre, já faz um bom tempo que a gente não ajusta o valor da sessão, já faz mais de. Quem aqui ajusta o valor da sessão todo ano? Todo ano. Ok, deixa eu ver, eu não tô vendo vocês. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Gilberto, ok. E quando vocês pensam em reajuste, vocês vão para os 10% ou vocês olham para a vida? Agora abra o microfone. Gilberto tá rindo. Verdade. Vai, Gilberto, sua vez. Não, então vai, Pri, você abriu. Pri, não. Clau, Eu penso na porcentagem. peça uma porcentagem, tá? E você costuma olhar para a vida pessoal? Olha quanto? Ou você olha assim, 10, 20%? Tem um ponto de referência? Eu gostaria de olhar para a vida pessoal, mas aí eu aumentaria, né? Então, eu uns 10%. Tá bom, 10%. Perfeito. Gilberto, Eu olho para a porcentagem, eu olho para a inflação, eu sempre fui muito, sempre trabalhei em empresa, né? 36 anos trabalhando em empresa, então as questões de reajuste sempre foram muito em cima de inflação, mais uma certa porcentagem e tal, mas eu também costumo olhar para os pacientes, sabe? Para aqueles que têm condições de pagar, aqueles que a gente sabe que não têm, sempre estão em sessão falando do dinheiro, então muitas vezes eu boto lá uma determinada porcentagem, o reajuste da sessão vai sair de tanto para tanto, mas às vezes eu fico pensando, eu conseguiria pagar esse valor? E às vezes eu penso assim, hoje eu não conseguiria pagar esse valor. E isso acaba pegando, sabe? E uhum, aí não que eu não faça o reajuste, eu faço, né? Mas quando tem algum paciente, veja bem, eu estou com dificuldade e tal, a gente não consegue manter o valor e tal, e isso é uma repetição, a maioria dos pacientes fazem isso. E aí a gente vai acabando fazendo um bem bolado, né? Cobra um pouco mais ali, diminui aqui, mantém ali e assim vai. E aí a gente acaba ficando para trás, a gente não tem que admitir, a gente mesmo, enquanto profissional, a gente acaba ficando para trás, porque a gente acaba não sustentando a nossa vida pessoal, a verdade é essa. perfeito. Eu acho que É, esse é um dos maiores desafios que a gente tem aqui, né? Até para quem está estudando, para quem já está aí atuando, é esse lugar que a gente se coloca tantas vezes, por a gente saber, como você disse muito bem, da vida da pessoa, e aí a gente muitas vezes tende a não aumentar porque acredita que aquela pessoa, né, num sofrimento não vai conseguir pagar, e aí a gente se coloca como quase culpado, né, de estar aí ajustando o valor. tá culpado, é isso mesmo. Bom, vou trazer aqui um pouco sobre o preço e vamos falar um pouquinho. Acho que é importante o profissional ele lembrar o que que o valor da sessão sustenta na vida dele, né? Em média, aqui, os psicólogos e psicanalistas que eu atendo, eles
giram em torno de 30 a 40 pacientes por mês. Uma agenda cheia. Isso acontece com vocês também, nessa faixa? Não? Alguém quer compartilhar quanto atende ali por mês? De ses- Hoje eu atendo 16 pacientes. 16 pacientes. 16 Você tem, pacientes. você tem Eu tenho 16 16 pacientes. pacientes mensais 16 fixos. pacientes. Ok. Bom, se eu fosse te atender, Gilberto, e eu olharia para 16 pacientes mensais, a gente ia passar um a um. Um a um. E você ia me dizer o porquê, né? Abrir espaço para comunicação. Falar, Gilberto, vamos olhar para o paciente Pedro, vamos olhar para Paula, vamos olhar para o Ricardo, vamos olhar para a Patrícia. Quanto você paga? E a gente ia olhar de novo para quanto você precisa faturar, eu olhar paciente por paciente, há quanto tempo eles estão com você, qual foi a última vez que você comunicou reajuste, como que foi. Então, a gente ia olhar individualmente para esse modelo de negócios. Então, se a gente tem pacientes que estão muito tempo ali, se tem espaço na sua agenda, eles estão sem reajustar, de novo, ia olhar para a sua comunicação. E entrar para esse lugar de comunicação para reajustar talvez esses que estão hoje, mas se tem espaço na agenda, a gente vai aumentar o faturamento com outros que estão chegando, né? Tem duas formas de aumentar o faturamento. Ou a gente abre espaço na agenda e traz mais gente, ou a gente aumenta o preço desses que estão com a gente. E de verdade, eu sou bem humana nesse aspecto de olhar um a um. E várias vezes eu entro nessa reunião com os clientes que eu atendo, e eles voltam 15 dias depois e sofreram, e sofreram, e sofreram. E voltam 15 dias depois, nossa, Ju, foi o melhor exercício de todos que eu fiz. Foi muito sofrido, mas deu certo. Vai conseguir aumentar de todos? Não vai. Vai ter uns que vão ficar ali, mas a grande maioria se ajusta, tá? Ou se ajusta naqueles, ou se ajusta com os próximos que chegam. Vocês acham que o tempo de formação importa para a precificação? Importa. Vocês acham que o público que vocês atendem importa? Aquela dor que vocês resolvam, que vocês ajudam, que vocês pegam na mão, importa? Vocês comunicam isso o tempo todo? O que vocês resolveram? Qual foi a dor? Qual ponto de referência? Como ele chegou? Como ele saiu? Vocês trazem pontos de referência para os pacientes? Alguém comunicou ali, acho que foi o Yoko, que falou sobre a gente deixar claro, né, o que a gente faz, a importância da análise. A gente não faz isso falando, a gente faz isso mostrando. Então a gente faz, olha, é importante que você fique aqui na análise, olha, é importante que você fique aqui no planejamento financeiro. Não é assim. A gente faz os pontos de referência. Então, olha, você chegou assim, a gente trabalhou isso, olha como você já está lidando. Então, mostrar para esta pessoa quanto ela vem evoluindo. Uma parte da precificação que eu considero muito importante é a autoconfiança. A autoconfiança é importante para a gente precificar. Como que a gente aumenta a autoconfiança? Com colegas. Opa, se o colega está cobrando isso, por que que eu tenho o mesmo tempo, faço a mesma coisa, estudei na mesma escola e estou cobrando tanto? Tem alguma coisa aqui que pode ser interna. Talvez não é a técnica, talvez é o medo. Outra coisa importante é se manter próximo dos clientes e ouvir pacientes e ouvir deles o que você mudou na vida. Eu recentemente estava rolando o meu dedinho no Instagram e tinha um post falando como era a espiritualidade e a psicóloga me ajudaram no meu processo tarará. Eu printei e mandei para minha psico. E aí ela postou no Instagram, falou: "Olha, então isso, gente, todos nós gostamos de ser acariciados. Não é verdade? Então, quando o seu paciente, quando a gente nutre relação, você pode perguntar, não sei se o conselho de vocês permitem, mas oi, tô passando por aqui, não sei se vocês podem fazer isso, querendo saber como você tá, na sua última conversa, o que que surgiu por aí. E quando ele traz isso, o que que mudou, nossa, a nossa sua conversa abriu muitas camadas da minha mente, consegui resolver isso, consegui resolver aquilo, nunca imaginei que era isso, nossa, você me fez enxergar uma parte de mim que eu desconhecia. Opa, tem coisa muito boa aqui. Então você traz essa afirmação do que você, como bom profissional você é, e ajuda o seu paciente a identificar o quão bom profissional você é também, para ele. Mas a gente esquece, a gente está tão envolto na entrega, né, da técnica, ou talvez a correria do dia a dia, a próxima sessão, a comida que tem que fazer, ou a criança tem que buscar na escola, a roupa que ficou na. Sabe essas coisas que acontecem? Não acontece, gente? É vida, né? A gente está vivendo, não é assim? O público que vocês atendem importa? Qual é o nicho?
Qual é o ciclo social? Em outras rodas de conversa, eu tive uma profissional que ela disse o seguinte: Ju, eu tinha muito medo de cobrar, mas eu percebia que era um padrão da pessoa que eu atendia não pagar. Ela tinha esse padrão de não pagar, ela sentia muita dor em pagar pessoas. E as experiências que ela fazia era, não sei, vamos tirar aqui as máscaras e julgamentos, tá? Mas assim são contextos. E as experiências que ela vivia eram experiências que pagavam um mês inteiro de sessão. Então a gente olhar para esse lugar de onde a gente se coloca também em relação ao nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente tem medo de perder o paciente, se coloca, se diminui para caber ali, né? Faz sentido isso? Alguém tem essa sensação? Vocês estão muito quietos, gente. O nosso trabalho é não julgar, né? Mas muitas vezes a gente julga porque a rede social ela entrega a todo mundo, né? Então, às vezes É, a gente percebe pacientes que realmente sempre estão dizendo que tem dificuldades para pagar, mas geralmente estão viajando. E é aquilo que você falou, aquilo que eles estão passando na vida social não reflete muitas vezes naquela dificuldade em pagar um reajuste que a gente faz, né, das sessões. é. E muitas vezes esse medo do reajustação, o medo de perder paciente, é a vida que está bagunçada. É a nossa vida enquanto profissional e pessoal que está bagunçada. Porque se a gente tivesse sustentado, e é claro, gente, vamos fazer recorte social aqui, tá? Eu tô falando de uma maneira genérica e existe realmente pontualidades na vida que exige muitas mudanças financeiras, né? A gente sabe que a gente vive num país onde existe uma diferença de renda brutal, então estou fazendo alguns recortes aqui, mas quando a gente olha para o nosso modelo de negócios e a gente entende que o valor que a minha sessão precisa sustentar, para além da minha vida, o meu negócio e a reserva, eu percebo que essa reserva, ela sustenta instabilidade financeira. Ela sustenta paciente que em algum momento vai embora. E ele pode ir embora, né? E aí a gente não tem esse medo de perder paciente. Tem sempre um jogador na nossa mente, né? Será que um dia eu vou deixar de faturar? Será que um dia vai deixar de chegar alguém? Isso acontece, muitas vezes, né? A ansiedade faz acontecer isso direto, né? Não é verdade? Aqueles pensamentos ruminantes, né, que ficam na nossa mente achando que uma catástrofe vai acontecer. Mas quando a gente consegue separar isso de uma maneira, olhar, encarar de uma maneira mais pé no chão, a gente percebe que se eu olhar para a minha comunicação, opa, eu consigo me posicionar melhor no que eu faço. Opa, se eu olhar para a minha entrega, eu consigo acompanhar os pacientes sem que tenha tanta remarcação. Fazer combinados mais claros, fazer combinados mais certos, para não ter medo de perder. Se eu olhar para o meu financeiro e conseguir ajustar o valor da sessão, eu não vou ficar negociando o valor de sessão, né? Mas para isso a gente precisa abrir espaço na agenda. Esse profissional ele precisa ter espaço na agenda para olhar para isso de uma maneira tranquila. Faz sentido para vocês essa parte? Alguém quer fazer algum outro comentário para além do Gilberto e a Clau, que falou sobre preço, valor de sessão? Na verdade, eu estou aqui ainda reverberando toda a sua fala, viu? Eu tô quieta aqui porque eu estou pensando, que faz muito sentido, né? Estou Faz aqui, sentido. Pode falar. não pode dar continuidade. E isso acontece comigo também, gente. Eu atendo aqui, eu falo de dinheiro. Mas você lembra que eu comentei? Não dá para falar sobre dinheiro sem falar sobre contexto de vida. Então, eu atendo muitas pessoas aqui que estão passando por vulnerabilidade financeira, atendo outras que não estão. Atendo umas que pagam sem questionar e atendo outras que têm o hábito de negociar o trabalho intelectual. Então, nesse lugar, em alguns lugares, a gente entra no lugar humano de falar essa pessoa realmente ela tem um contexto muito delicado e é importante que eu faça um combinado com ela. Olha, a gente vai entrar, no valor é tanto, mas meu valor é tanto, e num segundo momento nós vamos reajustar o preço, combinados. E tem pessoas que eu preciso olhar para isso e comunicar o que eu entrego, o porquê.
Não, você não vai falar do valor da sessão, as horas que você está ali atendendo, mas assim, o porquê esse valor? O que está por trás disso? Esse posicionamento, sabe? Beleza. Outra coisa aqui que eu acho que é importante para quem é autônomo. Se a nossa agenda falasse, o que ela diria sobre o nosso negócio? Gilberto Rio de novo. Gosto. E aí, como seria? Ela diria que o nosso negócio, a nossa vida está organizada, está muito corrida, só tem trabalho nessa agenda, só tem vida pessoal nessa agenda. Ela é uma vida que você olha e fala: Nossa, que gostoso isso aqui que eu estou fazendo. Ela tem espaço para se comunicar, ela tem espaço para cobrar, ela só tem espaço para atender. Como é que tá? Eu acho que a minha estaria no psicólogo, ou no psicanalista. E também, talvez, tomando um Rivotril. Acho que se ela falasse, ela me diria isso. Eu quero compartilhar do clonazepam que você usa, e eu também preciso de terapia. Maravilhosa, gosto assim. É, gente, e conforme a vida ela vai caminhando, eu gosto de dizer assim, o planejamento ele precisa se sustentar no caos. Porque quando a vida tá linda, tudo tá lindo, né? Mas assim, a nossa agenda, o nosso faturamento, a nossa vida, assim, o mental, ele precisa ter um mínimo, a mínima capacidade cognitiva para se sustentar quando as coisas não estão bem. E aí que a gente faz testes para saber se o que a gente fez é funcional ou não, né? Vamos pensar numa vida acontecendo. Vou dar exemplo aqui a minha. Eu me separei, eu abri o escritório, eu decidi que eu não queria mais trabalhar no escritório, me mudei para casa. Eu saí de uma carreira de 18 anos, daqui a pouco eu estava atendendo autônomos, outro nicho totalmente diferente do que eu atendia. A vida vai mudando. Conforme a vida vai mudando, a sua agenda vai mudando, não é? Você vai abrindo mais espaço para cá, vai abrindo mais espaço para lá. Então, se essa agenda ela não caminha de acordo com o ponto que você quer chegar, em algum lugar, ou você vai estar atendendo demais, vai estar super exausto, ou você vai estar atendendo demais e vai estar cobrando baratinho pelo valor da sessão, ou você vai estar atendendo de menos, a vida pessoal vai tomar totalmente conta da vida profissional, vai estar cuidando de menino, vai estar correndo para lá, vai estar correndo para cá. E aí a gente precisa olhar para essa agenda, principalmente para quem trabalha por hora, por sessão, certo? É, Gislene, eu tenho um livro eu tenho não, né? Eu fiz parte da contribuição de um livro que fala sobre a carreira do planejador. E quando eles me perguntaram sobre a minha parte, né, o que me motivou a fazer com que o meu trabalho desse certo. E o primeiro trecho do livro, eu coloco um episódio da minha vida em que eu estava chorando sentada numa poltrona. Porque eu precisava, era um momento de separação, e para mim era muito importante que o meu trabalho me sustentasse, e sustentasse meus filhos, e sustentasse esse lugar sem depender da renda de um terceiro. E aí eu comecei de fato a olhar para aquela agenda como uma agenda profissional. Mas precisava ter uma agenda que estivesse os meus filhos e precisava ter uma agenda que me fizesse que eu estivesse ali como pessoa também. Então, o que para mim era importante ter na minha vida pessoal, o que para mim era importante ter em relação à maternidade, qual era o tempo dedicado aos meus filhos. Eu abri, aí, depois disso, o que sobra de espaço, que era para o trabalho. Dentro desse trabalho, existe duas categorias. A parte que é remunerada e a parte que é não remunerada no trabalho, né? Qual que é a parte remunerada? É o valor das sessões. Isso é remunerado. Então, vamos imaginar, se você tem, exemplos, tá? 10 sessões por semana, você tem 10 sessões pagas. Mas fora da sessão, vocês têm trabalho? Pri que balançou a cabeça. Que trabalho você tem fora da sessão? Tem trabalho de divulgação, tem trabalho de organização de sala, tem trabalho, isso em relação, por exemplo, à clínica. Muitas Uhum, vezes a gente limpa a sala, organiza, vê redes sociais, pensa em conteúdo para divulgar, grava, sei lá, uns 20 vídeos para nenhum ficar bom, fora o trabalho ainda pessoal, né? Então, tem uhum. muito Tem a parte trabalho sem ser remunerado. Tem a parte financeira, tem que olhar se o paciente pagou, tem que falar com ele se ele vai vir na sessão, tem que remarcar a sessão,
tem que mandar pro extrato para o contador, tem que falar com o contador, tem um monte de coisa fora atender. Trabalhar dá trabalho, né, gente? Então a gente olha para, abre essa agenda, abre mesmo a agenda. Geralmente eu pego um Excel assim com o meu cliente. Das 8 vamos colocar aqui, das 8 da manhã até as 20. Vamos colocar todas as atividades pessoais primeiro. Preenche tudo. Pessoal. O que que sobrou aqui para o trabalho? Ah, sobrou isso. Então, dentro do trabalho, vamos falar agora o que que você faz fora atender. Tarará, tarará. Vamos separar aqui os horários para isso. O que sobrou de atendimento? Ah, sobrou horário para 10 pacientes. Beleza. Então, a gente vai pegar a vida profissional, a vida pessoal, quanto custa, água, luz, telefone, aluguel, condomínio, escola das crianças, supermercado, a reserva, a gasolina. Quanto custa essa vida? Vamos juntar aqui com a vida profissional, o imposto, o contador, o marketing, a reserva, o almoço que quem almoça fora, o aluguel, juntamos. Quanto é esse faturamento mínimo dividido pelo meu número de sessões, encontrei o número da sessão. Nossa, Ju do céu, tá muito distante. Não chego nesse número de sessão. Opa, então a gente vai precisar em algum momento ajustar ou a vida pessoal ou a vida profissional até a gente chegar nesse valor de sessão. Nossa, Ju, tá muito distante, mas faz muito tempo que eu não reajusto e eu tô cobrando muito baratinho e tem espaço na minha agenda. Opa! Então talvez a gente consiga aqui com pacientes novos dar uma equilibrada nesse ticket de sessão que eu tô cobrando muito baixo. Então, para cada um, a gente vai ter uma receitinha ali. Então, eu entendi qual que é a capacidade de agenda, ela tem que casar com a vida, senão você está desmarcando sessão, senão você, o paciente está deixando de pagar e você não está vendo, porque não tem tempo de olhar para a agenda, você está na correria para atender. Então, esse trabalho tem que encaixar na vida, certo? E para esse trabalho encaixar na vida e tudo meio que andar equilibrado, a gente precisa olhar para esse valor da sessão. Então, quando eu pensei aqui, ó, o que o valor da sessão precisa sustentar. Quando a gente olha para esse exercício, o que tem por trás do valor da sessão? É minha água, é minha luz, meu telefone, minha aposentadoria, minha saidinha, meu tempo livre, minha academia. A gente começa a refletir quando vale a pena eu negociar o valor da minha sessão. E para quem vale a pena negociar o valor da minha sessão, o valor da nossa hora. Tem uma coisa que uma outra profissional da área de saúde me trouxe que foi muito, para mim, fez muito sentido. Quando eu fiz transição de carreira, eu trabalhava, gente, eu juro, assim, para vocês perceberem como o tempo muda. Se o cliente me falasse, Ju, eu só posso 8 horas da noite, eu falava, tá bom, eu te atendo. 8 horas da noite estava lá com a câmera aberta, atendendo. Hoje, minha capacidade cognitiva, primeiro, ela funciona pela manhã. Pela tarde, eu quase não funciono mais, né? À tarde eu tô com os meus filhos, então eu meio que trouxe a minha agenda de atendimentos para a parte da manhã. E ela me trouxe o seguinte, ela falou, Ju, eu tinha um paciente que ele só podia 8 horas da noite. E eu aceitei. Então, 8 horas da noite, nós estávamos lá com a câmera aberta. Mas ele começou a faltar. Ele começou a faltar, porque a gente já se prepara para atender aquela pessoa, arruma a agenda, tá ali disponível. E ele começou a faltar. Ele faltava muitas vezes sem me avisar, ou ele avisava em cima da hora. E eu conversei com ele que eu abri a minha agenda neste horário porque eu entendi que era importante para ele o processo, né, da terapia ali, o processo. E se uma vez que aquilo não era importante para ele, eu estava fechando os horários da agenda. E que a gente ia ter que olhar para um outro horário. Eu entendi que para ela, aquele horário das 8 era um horário muito importante para a vida dela. Então, que esse horário não era mais negociável. Então, a gente precisa olhar para a nossa vida e para os nossos horários e entender o que que eu estou abrindo mão nesse horário da minha vida pessoal. Esse horário é um horário barato ou um horário caro para mim? Faz sentido eu abrir minha agenda ou não? Se eu abrir a agenda, eu vou cobrar mais caro ou mais barato? Qual a importância que o meu paciente está vendo quando eu me comunico com ele, né? Ou eu só simplesmente estou abrindo os horários da minha agenda para. Pode falar, Gi. Vou fazer um compilado, eu fui anotando enquanto você estava falando. Eu não sou quietinha assim, não, Juliana. É que eu estava anotando realmente assim, e eu vou pontuar algumas situações e que dizem respeito também aos nossos alunos, né? A importância desse movimento do Instituto e de você estar aqui hoje. Primeiro que dinheiro é sempre uma resistência. A psicanálise, ela chega num lugar de cuidado
Para alguns de nós, esse maternar, esse paternar que seja, ou esse humanizar-se, acaba se sobressaindo. É sempre um desafio equilibrar isso com a vida financeira. Essa é a primeira percepção. Então, o Instituto promover esse encontro, eu achei assim maravilhoso, porque os nossos alunos estão tendo uma oportunidade que eu não tive. Não sei se os nossos colegas, se a Cláudia, se a Patrícia ou o Gilberto, né, se os nossos colegas tiveram, mas eu não tive. Então, muito do que você está falando, eu acredito que eles também, nós fomos descobrindo na raça. E assim, ralando muito, e a agenda ainda precisa de umas gotinhas de Rivotril, né? A gente ainda tem, ou seja, há muito a ser falado. Essa é a primeira percepção. A segunda é que, diferente de muito que eu tenho ouvido, quando se fala de financeiro e psicanálise, você considera o emocional, você considera essa percepção de qual é a subjetividade desse meu cliente, que é o que nós olhamos também na psicanálise, a subjetividade do paciente. Mas quando nós nos deparamos com alguém de marketing ou de financeiro, chega muito nesse lugar de um modelo pronto, você tem que fazer, e já gera uma resistência, porque à medida que você fala tem que fazer, e eu olho para os meus pacientes, não cabe, não dá. Se a gente não tiver uma elasticidade nesse diálogo, não dá, não é viável. Esse é o segundo ponto, que eu acho que você chega com muita assertividade, mas também com muita sensibilidade para esse lugar. O terceiro, só anotei 92, tá? Então, fique tranquila que vai dar tempo. Vai dar tempo. Só tem 92 anotados. É esse lugar de que o nosso aluno, né, quando ele vai para a psicanálise, ele não vai do zero. Essa é uma questão, assim, também, que eu acho que chegou muito feliz da sua parte. Porque há toda uma vida, né? Vem lá do corporativo, 15 anos, 20 anos, 8 anos, 10 anos, ou da educação. E nós estamos falando de seres humanos e de relações interpessoais. Então, soma-se isso, né? Eu, propriamente, eu venho do direito, então são 33 anos de direito, e eu faço a migração para a psicanálise, não começo a psicanálise do zero, venho com essa, né, com o direito, com a capelania, tudo isso soma. E embora a gente comente isso, os nossos professores também têm esse cuidado de trazer para os nossos alunos, eu acho que vindo de você é muito bacana, porque vem de um lugar próprio, vem de um lugar próprio de alguém que se apropriou desse conhecimento. Muito bom também você ter falado sobre como isso nos atravessa, que é, de um lado, um modelo neoliberal que empurra para o milhão, como se também tivéssemos 5 passos, né? Você tem 5 passos para encher a sua agenda com 30 pacientes, pagando R$ 1.000 a sessão, e vai para um lugar assim que é inatingível para 99% dos psicanalistas. Bacana também, gostei, porque você vem para a realidade. Onde é que você está, qual o chão que você está pisando, qual é, né, qual é o seu objetivo, enfim. Muito, muito bacana. E o recalcular rota, isso é algo que eu acho que é imprescindível, porque a agenda, quando eu digo assim que a agenda ela precisa, às vezes, de umas gotinhas de Rivotril, é porque há também uma necessidade do psi se adaptar a algumas situações dos pacientes. Então, depois que eu descobri essa caneta que apaga, minha agenda está minimamente visível, né? Dá para olhar. Por quê? Isso muda. Está na segunda às 8, mas, de repente, houve uma mudança na vida, um horário de trabalho, um desemprego, vai fazer o bico, e algumas situações a gente tem que fazer essa recalcular rota, mas também, do nosso lado, como psicanalista, eu acho importante o recalcular rota. É esse olhar para a agenda, perceber o que faz sentido, recalcular rota. Então, muito bem-vinda a sua fala, a sua presença, e eu acho, assim, maravilhoso que os nossos alunos tenham a oportunidade de pensar que
para além da teoria, tenha um profissional que ajude a olhar para esse lugar. Feliz pela sua chegada. Obrigada, Gi. Pensando no que a Gi falou, né, de recalcular rota, é importante que essa agenda tenha margem. Que tipo de margem? Tenha tempo disponível. Então, vamos imaginar, Ju, eu atendo 12 pessoas por semana. Mas geralmente a minha agenda tem 10 pessoas por semana. Eu deixo dois atendimentos fechadinhos ali. Essa margem me ajuda a remarcar. Essa margem me ajuda a talvez trabalhar outros pilares do meu negócio. Eu quero fazer uma palestra, eu quero trabalhar dentro de uma empresa, eu quero trabalhar um outro pilar do meu negócio, de faturamento do meu negócio. Pode ser esse pilar que a Pri comentou, um pilar que eu gosto de fazer. Isso aqui que eu tô fazendo com vocês, eu amo fazer. Eu amo estar com gente. Eu amo isso aqui. Eu amo, para mim isso aqui enriquece o meu trabalho, né? E me enriquece como pessoa, trocar. E se eu abrir espaço na minha agenda para fazer roda de conversa? Aonde que esse lugar me nutre enquanto profissional e aonde esse lugar me fortalece em relação ao meu posicionamento, em relação à quantidade de pessoas que eu chego ao mesmo tempo. Então, deixar espaço nessa agenda para algo que vá além da sessão. Deixar espaço nessa agenda para vocês criarem, nutrir relacionamento com empresas, com grupos, para que mais pessoas conheçam o trabalho de vocês. Então, a comunicação ela pode ir para além desse um a um. Só que concorda comigo que a gente tem que ter capacidade cognitiva para fazer isso, né? Precisa abrir espaço na nossa mente para a gente pensar criativo. Senão, a gente não consegue pensar. Concorda? Bom, e aí, pensando aqui em remarcação, algo que acontece muito com as pessoas que eu atendo é muito dinheiro na mesa, fica na mesa por conta de paciente que remarca o tempo todo. Então, um paciente que tem 4 sessões, ele acaba fazendo 3. Paciente que tem 4 sessões, ele acaba fazendo 2. E esse, a gente, nesse medo de perder, a gente acaba abrindo esse buraco, digamos assim, na agenda e no faturamento. Eu atendi uma paciente, uma cliente, que ela abria o mês aproximadamente com 24 mil de faturamento. Ju, todo mês eu tenho tantos pacientes, eu faturo 24. Só que quando finalizava o mês, ela não faturava 24. Batia ali em 19, 20. Opa, mês seguinte, de novo, 24 mil de faturamento. Vamos acompanhar. Agora vou acompanhar por semana. Ah, tá aqui a questão. Muito paciente desmarca. Desmarca, não tem espaço na agenda para conseguir olhar para a agenda. E aí, opa, então o seu negócio não é faturar mais. É a gente administrar o que você já tem. A gente olhar para essa agenda, para esse processo, para essa vida e vamos organizar esse negócio aqui. O que que a gente vai fazer? É combinado? Vamos falar com todos os pacientes que estão faltando e vamos recombinar? Vamos fazer contrato? Vamos mandar nudes? O que que é nudge? Aquele empurrãozinho no cérebro? Vamos deixar no nosso WhatsApp, aqueles avisos automáticos? Não aviso, né, da sessão, mas vocês já viram o WhatsApp Business? Eu uso bastante aqui. Eu deixo alguns recadinhos, respostas rápidas prontas. Oi, fulano, passando aqui para nossa reunião de amanhã. Se estiver tudo certo, me dá um joinha. Sabe assim? Então, deixar coisas rápidas prontas para otimizar o nosso tempo. É importante a gente pensar com a lente, né, do nosso paciente. O que será? O que que eu penso, né, que o meu paciente pensa quando eu penso em reajustar o preço? Às vezes o medo é tão grande de falar de reajuste que eu nem falo. Às vezes o medo é tão grande da gente entrar nesse lugar de negociação que eu já coloco um valorzinho lá embaixo, só para falar que eu ajustei o preço. Só para falar, ajustei, consegui. Mas é um medo tão grande da pessoa voltar. Vocês concordam comigo que na vida a gente está negociando alguma coisa o tempo todo? E não é dinheiro. A gente negocia tempo, a gente negocia interesse, a gente negocia com nossos filhos, com nossos pais, com os professores. Tudo a gente negocia. Tudo. Concorda? Então, às vezes a gente foge desse medo de negociação com medo do julgamento, com medo da exposição, com medo da rejeição, né? Bom, e aí vamos entrar aqui no que. Estamos acabando já, tá? Cláudio, não olha para mim assim, não, já estou indo para o final. A gente vai chegando aqui para o que o meu negócio sustenta. Então, primeiro olha para a vida pessoal. Não tem como eu falar de um eu keep, de um modelo que tem negócio, quando a gente olha para ele, que é um único profissional ali trabalhando, sem olhar para a vida desse único profissional. De novo, água, luz, telefone, condomínio, aluguel. Gente, vocês estão viajando, vocês estão comendo melhor.
Vocês estão indo no supermercado, vocês estão racionando o que de alimentação? Vocês estão trocando de carro? Vocês estão tendo uma vida mais gostosa? Eu sei que a gente vive num país inflacionário, sabe? Eu sei disso, né? Mas como que tá a vida? A vida tá gostosa de ser vivida? Eu sei que a gente passa por períodos difíceis de vida e é comum, a gente vai continuar passando. Mas a vida tá dolorosa ou são questões pontuais que estão acontecendo? Então a gente vai olhar para isso. Uma vez que a gente olhou para isso, quanto custa a minha vida hoje, o mínimo, fazemos 2 pontos de referência. Quanto eu deveria receber como salário, salário não é faturamento, para eu me sustentar a vida que eu tenho hoje. E qual é o salário pro labore que eu gostaria de ter para a vida ficar gostosa, ficar bem, pensando em momentos de vida. Pode ser que tenha gente pensando já na aposentadoria, pode ser que tenha gente esteja começando, recomeçando, né? Quero investir mais tempo agora. O dinheiro circula na nossa vida em várias caixinhas. Então agora eu quero investir mais na minha saúde. Quero ir para academia, quero fazer um yoga, quero pagar uma análise diferente. Não, Ju, agora eu acho que a minha vida pessoal está bem atendida e eu quero investir mais no meu intelecto. Ju, quero investir mais na autoestima, quero me sentir mais bonita, quero melhorar. Ju, tudo na minha vida tá bom, só que eu não tenho dinheiro guardado. Eu quero me sentir segura, tendo valores investidos para que se alguma coisa acontecer, eu tenha segurança ali. Então vocês entendem que a caixinha do dinheiro, ela vai mudando, né? Então eu olho para essa vida pessoal. E aí casa com o que a Gi falou, que é olhar para o que é importante para essa pessoa. Porque o que é importante para a Gi hoje pode ser que não seja importante para a Pri. Mas se eu não olhar para essa importância, o planejamento deixa de fazer sentido. Porque o que motiva a gente como ser humano é aquilo que é importante pra gente, certo? Então a gente precisa olhar para isso. E a gente vai criando camadas. Depois que eu olho para essa vida pessoal, eu venho para a estrutura profissional, como eu comentei. Então eu coloco toda a estrutura profissional aqui e impostos, contador e a reserva da empresa. Ju, por que que uma reserva da empresa é importante? Vocês concordam comigo que vocês não faturam o mesmo valor todos os meses? Esse faturamento, ele oscila. Ele pode oscilar porque o paciente faltou, ele pode oscilar porque o paciente saiu, ele pode oscilar em períodos de férias, porque o paciente de vocês vai viajar. Ele pode oscilar no período que vocês querem sair de férias. Então, no período que vocês fecham a agenda 15 dias ali, vamos pensar, 10 dias, 5 dias que seja, o número de pacientes vai diminuir. Então, ou você antecipa a sessão, ou não vem, e aí você vai ter que tirar de algum lugar. Em julho, junho, mães estão de férias, para quem atende mãe, então oscila o faturamento. No mês que o seu paciente está apertado, ele vai dar um jeitinho de faltar. Acontece, né? Então, primeiro eu também gosto de separar, fazer essa estruturação bancária. Vou olhar para o rostinho de vocês agora. Quem aqui recebe no mesmo lugar que paga todas as contas da casa? Vamos ver se alguém sorriu. Ou se essa estruturação bancária está bem separada. Porque quando eu recebo num cantinho e eu pago as contas da minha casa numa outra conta, eu consigo delimitar o quanto a minha vida pessoal está abraçando essa vida profissional. Quando está tudo no mesmo lugar, os dois se juntam. E aí eu perdi esse controle. E aí um começa ocupar muito espaço da vida do outro, e o dinheiro que é do imposto já está indo para pagar o condomínio, o dinheiro que era para pagar o contador, já paguei ali a fatura do cartão, aí chegou o bendito imposto que só chega no mês seguinte, não chega no mês, aí você já fala, Jesus amado, agora não sei o que eu vou fazer. Vou tirar dinheiro de algum lugar, ou vou protelar, ou vou começar a usar o cartão de crédito. E aí tudo vira um lugar só, não é assim? Muitas vezes que funciona. Então eu gosto de fazer essa separação. Ju, mas como que eu vou separar se eu recebo trupicadinho? Recebo trupicadinho. Eu recebo a semana toda, então eu não sei. Então a gente separa em contas e eu gosto de brincar. Então a gente vai fazer ou a semanada, uma vez por semana, eu tiro de uma conta e mando para outra, o valor daquela semana. Quando essa conta profissional ela fica mais cheinha, a gente já brinca de quinzenada. Então a gente traz de uma conta para outra a quinzena, até que uma hora a gente já fica um pouquinho mais maduro financeiramente e a gente faz o salário. Quando a gente trabalha de CLT, a gente tem um salário por mês, né? Ou a gente tem o salário e antecipação. É meio que isso que a gente faz. Pensando na ciência do comportamento, nós seres humanos, nós lidamos melhor
com essa temporalidade menor. Então, eu quebro 30 dias em 7. Então, eu olho para aquela semana. Na semana seguinte, eu olho para aquela semana. E aí eu tenho tempo de corrigir. Eu tenho tempo de ajustar a rota. Porque quando eu deixo para olhar lá no final do mês, eu já estou olhando para 30 dias que se passaram. Gasta energia. Putz, vou ter que olhar todos os cartões de crédito, vou ter que olhar a extrato da conta. Ju, isso é um saco de fazer. Me cansa. Cansa mesmo. Nós somos seres humanos que temos energia limitada. Então a gente olha para a semana. A gente organiza a energia e tenta olhar para a próxima semana. Aqui a gente também entende um pouco sobre qual é o nosso limite de tempo. A gente sai do lugar, né? Como que é? Trabalha enquanto eles dormem. A gente não quer isso. Qual é o nosso limite? O que a gente está disposto a fazer? Então, olhar para a gente realmente como algo merecedor, assim, sabe? E sincero. Eu estou fazendo da maneira que eu deveria? Da maneira que é justa comigo também? Então, quanto que eu suporto trabalhar? Aí a gente vai olhar para o preço, que foi o que eu já comentei, número de sessões versus preço versus faturamento, né? Entra aqui no faturamento. E aí a gente começa a desenhar e casar esse modelo de negócios para esse autônomo. Ainda que não seja perfeito, a gente tem a ideia de que tudo nasce perfeito e que o não nasceu perfeito não tá bom. As coisas elas vão surgindo com o processo, né? É nesse processo que a gente vai deixando as coisas mais próximas do que faz sentido pra gente. E esse que faz sentido pra gente, como eu falei, a nossa vida ela não é linear, né? Ela acontece assim. Então esse ajuste do preço, esse ajuste da agenda, esse ajuste da comunicação, a gente vai fazendo. A gente vai reaprendendo assim, vai aprendendo, enfim. Bom, e aqui eu chego no, será que autônomo tira férias? Será que autônomo faz 13º? Será que autônomo investe para aposentadoria? Lembra que eu falei lá, Gi, que a agenda tem que ter uma margem? O nosso faturamento e orçamento, ele também precisa ter uma margem. E aqui na ciência do comportamento, a gente pensa que autocontrole não existe. Todos os pacientes de vocês trabalham bem com autocontrole? A gente com dinheiro também não. O dinheiro exerce muitas funções na nossa vida, né? Ele permite poder, ele permite liberdade, ele permite segurança, ele permite lazer, né? E ele permite ter uma vida mais tranquila também de escolhas. Então, quando a gente pensa numa estruturação bancária, a gente não fica tão conectado em planilha. Eu tenho planilha, mas eu não sou tão conectado em planilha. Eu gosto de pensar em casinhas, em caixinhas. Então, se eu penso, numa agenda de 40 reuniões por semana, por mês, eu preciso deixar um espaço ali de preço nessas reuniões para que uma parte dela vá para uma caixinha. Como assim, Ju? Então, se minha sessão deveria ter um preço de 100, ela vai passar, exemplos. Não fiz conta aqui, tá? 120, porque 20 é para essa caixinha. Eu preciso ter uma reserva, porque em algum momento o faturamento vai oscilar. E quando o faturamento oscila e eu não tenho reserva, a gente começa a fazer puxadinho. Aí a capacidade cognitiva começa a pegar, eu começo, muitas vezes também, começar a questionar o valor do meu trabalho, começo a cobrar mais barato para vir mais paciente, ou começo a puxar aqueles que eu sei que me pediram um desconto, alguma coisa assim. Então, o lugar do dinheiro, ele também entra nesse lugar de respiro. Faz a gente respirar. Faz sentido? Bom, aqui a gente já está partindo, né, para finalizar. Eu queria, antes de finalizar, ouvir. Aqui eu falei sobre modelo de negócio, né, agenda, estruturação bancária. Alguém quer compartilhar algo nessa parte? Ju, na verdade, eu fiz algumas anotações que foram mais comedidas do que as da Gi, não foram 92. É, só mesmo, né, só para comentar alguns aspectos culturais que eu enxergo, que a Gi também traz essa coisa da gente trabalhar com cuidado.
e essa função de maternar e paternar, né? E aí como cobrar o cuidado? Existe uma cultura, né, de que a gente cuida, medicina por amor, né? Uhum. Tem um outro aspecto também que eu acho interessante, que é nosso, que é do brasileiro. A gente tem uma cultura de barganha muito grande, né? Barganhar o valor, o horário, o melhor momento para mim, né, para poder estar realizando aquele serviço, sempre trazendo essa coisa da individualidade, né? E acho também que a gente não teria essa discussão se nós fôssemos profissionais de TI, de informática, engenheiros, se a gente vendesse dólar, né, do petróleo. Então, toda essa discussão que a gente traz aqui é justamente porque a gente está trabalhando com cuidado e que existe uma cultura, né, da gente cuidar porque a gente gosta e de acabar não valorizando. E que bom que você está aqui. Queria também parabenizar o Instituto, porque é muito difícil falar de dinheiro nesse lugar de profissional do cuidado. Que bom. Obrigada, viu? Nós fomos educados a viver. Até deixei aqui um livro, não sei se você conhecem, A Sociedade do Cansaço. Nós vivemos em um ambiente onde nós somos motivados a produzir a qualquer custo. E essa produção, ela precisa levar a gente à exaustão. Então, a gente aprendeu a descansar estando exaustos, né? Esse descanso não é mais um lugar de cuidado com a gente mesmo, de me permito agora fazer nada. Porque o fazer nada, ele entra num lugar de preguiça, né? Ele entra num lugar de estou matando alguma coisa, né? Então, quando a gente pensa, nesse lugar de o quanto eu trabalho, da coisa do cuidado, nós mulheres também fomos educadas a cuidar 100% do tempo, né? Cuidar de todos, cuidar de tudo. E esse cuidado na nossa mente, ele é tão natural, ele é tão intrínseco, que ele não deve ser cobrado. Então, entre o cuidar e cobrar, e a pessoa não pode pagar, eu acabo cuidando sem cobrar. Quando tive um gestor que ele me falou algo muito interessante em relação à nossa gestão de tempo. E nós temos essa coisa, né, também a brasilidade de poder ajudar e ser caloroso e tudo mais. Mas a gestão de tempo é importante, porque o nosso tempo também é limitado, concorda? Temos 24 horas úteis, essas 24 horas não são úteis para todos, até perder o contexto. Mas ele me disse algo interessante, Ju. Sempre que alguém te pedir algo em que você vai abrir mão de algo que é muito importante para você, você devolve alguma ocupação para essa pessoa. Ah, legal, eu vou fazer isso, mas eu preciso que você faça isso para mim, então. Porque eu estou abrindo espaço na minha agenda para assumir essa demanda. Então eu te devolvo. A gente consegue trocar? Opa! Se a pessoa disser não, não consigo, então não é importante para ela essa troca. Então tá bom. Então tudo bem. Então você fica com a sua questão e eu fico com a minha. E tá tudo bem, seguimos amigos, né? Só que assim, a gente tem a coisa do abraçar o mundo, porque eu preciso me validar, eu preciso pertencer. Então eu vou abraçar o mundo. Uma outra coisa importante que você trouxe, você falou sobre isso, sobre a educação financeira, ela se confunde muito, ela ainda é recente quando a gente pensa em educação financeira, e ela se confunde muito só com quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu invisto. Então, a economia do comportamento, ela ainda é pouco difundida no Brasil, e ela também se confunde muito com o barganhar. Só que o barganhar, a gente precisa lembrar que quando a gente barganha, é muito complexo a gente pensar em barganhar processos intelectuais, né? Porque qual é a jornada daquela pessoa? O que ela entrega, né? O quanto ela traz quanto ela aumenta os meus recursos intelectuais, mentais. Então a gente precisa lembrar que eu posso barganhar produto, mas barganhar o trabalho intelectual, tá tudo bem, né? Se eu for fazer um comparativo entre serviços, entre entrega, mas acho que a gente também se permitir entrar nesse lugar de barganha do que eu faço é um lugar muitas vezes injusto com a gente. Então eu sempre gosto de pensar que onde circula o nosso dinheiro também é um ato político. Quais são as economias que eu quero fortalecer? Quais são os espaços onde eu quero que meu dinheiro circule? E pensar como a gente também se relaciona com os nossos consumos. Aonde a gente consome? O que está fazendo sentido para a gente consumir? Quais são as economias e as visões de mundo que compactuam com a nossa? Sabe? Faz sentido, Marina?
Bom, então eu vou deixar aqui indicação de leitura. O livro Escassez, ele fala sobre como, não sei se alguém conhece esse livro, ele fala, é um livro de estudo também, e ele fala sobre como funciona o nosso processo da tomada de decisão quando a gente está passando por algum nível de escassez. Pode ser escassez de dinheiro, escassez de tempo, escassez de recurso material, escassez de energia. E ele conta histórias e tem estudos, né, ali, pesquisas de várias pessoas, culturas, países diferentes, pessoas abonadas, pessoas sem grana. Então, como a tomada de decisão financeira acontece quando as pessoas estão passando por níveis de escassez. E a gente se identifica muito ali. Mostre o seu trabalho. É um livro. Ah, tá aqui. É um livro super interessante que fala. É um livro super gostosinho de ler. Ele é curtinho, tá vendo? Ele tem vários. Ele é por capítulo, é bem gostosinho. Mostra o seu trabalho. Ele fala um pouco sobre como a gente mostra o nosso trabalho sem parecer chato. É bem gostoso esse livro de ler. Finanças para Autônomos. Finanças para Autônomos é um livro. Eu não tô com ele aqui. Ele é um livro que fala sobre a parte financeira mesmo, de uma maneira muito gostosa. Ele traz contexto de autônomos, e aí a gente aprende um pouquinho com ele. E a Sociedade do Cansaço, que ele desmistifica essa coisa que a gente precisa trabalhar até a exaustão, né? Que a gente deve abrir espaço na nossa agenda para olhar pra gente. Bom, tem podcast aqui também, para quem é da parte auditiva. Fofoca de Bolso é o podcast onde eu faço parte, então tem episódios meus, Fofoca de Bolso. É um podcast que faz contação de história, então a gente conta histórias de clientes, autorizadas pelos clientes, e só sobre a vida, contexto de vida, a ironia da vida, que envolva dinheiro também. Então são histórias gostosas de se ouvir. Precisamos falar sobre dinheiro, de carona na carreira, uma horinha sobre grana. Aqui é tudo contexto de vida que envolve dinheiro, né? Vou fazer um convite para quem não me segue ainda, se a Cláudia me permitir, me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui, é Juliane Simões, ponto Ju, CFP. você tem toda a permissão do mundo. Tá aqui, esse é o meu arroba, então vou pedir para vocês me seguirem por lá. Por lá é o meu contato, onde eu falo com. É onde é o meu canal de comunicação principal, onde eu chamo as pessoas para reflexão, compartilho também sobre o meu trabalho. Falando sobre o meu trabalho, né? Falei um pouquinho no início, eu atuo com planejamento financeiro, consultoria de investimentos, consultorias individuais, em todo esse olhar aqui que eu trouxe para vocês, o olhar humano, o processo, enfim. E queria deixar aqui uma reflexão, né? Se alguém quiser compartilhar comigo essa reflexão no microfone, eu vou gostar muito de ouvir. Se alguém quiser trazer alguma camada, ou qual é o compromisso financeiro que você pode assumir hoje com você, né? Quando a gente terminar essa conversa pode ser um compromisso de olhar para a agenda, de olhar para a vida, o que tocou aí nesse nosso bate-papo. Se vocês quiserem compartilhar, vai ser bom para mim e para os colegas que vão ouvir. E aí, turma? Eu estava procurando se tinha alguma reação de fumacinha para pôr aqui, assim, sabe? Que eu tô assim, com a cabeça borbulhando aqui, mas não achei. E eu, para quem não fez essa transição de carreira ainda, né, para os estudantes, para os alunos que estão com a gente, ter essa oportunidade de ouvir falar sobre o financeiro da clínica, eu acredito que foi incrível. Como a Gi falou, eu não tive isso também no meu processo de formação, e com as dicas que você deu, sobre o público que eu gosto de atender e o que me sustenta, me fez abrir assim meu calendário semanal na minha cabeça, então eu acredito que eu vou ter bastante trabalho agora no começo da semana para olhar para a minha agenda de uma forma que eu nunca olhei, Ju. Que bom, A que gente bom. olha muito para o emocional e o racional financeiro, ele não vem, se não é alguém para nos puxar para isso, como você fez hoje. Então,
Foi incrível. Ju, muito obrigado pela sua disposição, por estar aqui no sábado de manhã com a gente. Foi incrível. Obrigadão, viu, Ju? Eu que agradeço. Esse lugar Pri, é de escuta também, né? É um lugar de cuidado que a gente precisa ter com o nosso trabalho e com a gente, né? E dentro do nosso negócio, encontrar, ainda que seja trabalho, de novo, né? O que sustenta a nossa vida é o que é gostoso de fazer, o que a gente gosta. Então, parte do que a gente gosta tem que estar ali, porque senão não motiva, fica uma coisa chata. E parte do que não é tão gostosinho assim vai estar ali também, porque é o que paga a conta, né? Então, é isso. Eu Eu queria, agradeço. eu queria Fala, dar Ju. um testemunho aqui, um depoimento, que eu acho que é importante a gente olhar para a nossa vida e também ver essa relação que a gente tem com o dinheiro, o que que a gente traz de crença, né? Porque a gente traz muita crença a respeito da nossa relação com o dinheiro. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu fiz, vamos dizer assim, por um propósito, né? O propósito seria ajudar as pessoas da mesma forma que um dia eu fui ajudado, né? E eu vim de 36 anos trabalhando na mesma indústria. E quando Uau. eu saí com uma mão na frente e outra atrás, porque eu estava assim tão praticamente tão esgotado desse mundo corporativo, né? E tem testemunha aqui, né, na sala que vive comigo há 36 anos aí, sabe como era a minha vida antes e depois também da psicanálise, né? Em termos de qualidade de vida, mudou muita coisa, mas o dinheiro falta, né? O dinheiro, ele é importante. Então, quando eu olho para trás e vejo que eu não tive uma certa força para sustentar ainda o meu trabalho até que decidissem, por exemplo, me mandar embora, porque eu tinha um nível, um cargo de responsabilidade e eu achei que por 36 anos de dedicação, a empresa realmente poderia me mandar embora para que eu tivesse um tempo para poder me adaptar, porque essa transição de carreira nunca é fácil, né? E a gente sai um pouco iludido, achando que a gente vai sair de um ponto e a gente vai chegar no mesmo ponto em pouco tempo, e isso não acontece, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando, esse meu abrir mão dessa, dessa indenização, desse de repente não, simplesmente falar, olha, a gente não vai mandar embora, é você que quer sair, se você quiser a gente faz o acordo permitido por lei. E eu respondi na hora, tudo bem, porque eu já não aguentava mais. Talvez se eu tivesse, né, um pouco de força para sustentar, não, dessa forma eu não vou sair, eu vou me manter aqui, e pronto. Até a hora que vocês decidirem alguma coisa, a gente volta a conversar. Isso faz com que eu olhe para trás e olhe também para a minha relação de dinheiro, pensando que o dinheiro não é mais importante. O dinheiro, ele é só um meio de vida, mas quando a gente está numa situação que a gente percebe que a gente começa a entrar em dificuldade, a gente vai perceber que sem o dinheiro a gente não consegue alcançar as outras coisas, inclusive ajudar as pessoas, inclusive fazer um trabalho social que a gente Exato. gostaria de fazer. Se eu não tenho o financeiro, o meu trabalho social não faz. Não adianta eu querer me sacrificar achando que eu vou fazer um trabalho social, sendo que eu não tenho condições de fazer, Exato. Exato. né? Então, acho que essa reflexão de hoje aí foi muito importante aí. Eu acho que foi uma iniciativa muito legal do Instituto trazer você para falar sobre isso, para que a gente possa olhar para trás e olhe para a nossa relação com o dinheiro, né? E que a partir de agora a gente tenha um olhar diferente, não mercenário, mas um olhar diferente para o dinheiro, porque queira ou não queira, ele é necessário para a nossa vida, né? Quando você falou do trabalho social, é importante a gente pensar, quando a gente atende social, a gente pensar quem está sustentando o social, Uhum. É quem pode pagar, quem pode é pagar, quem né? pode pagar. Então, quando ele trouxe esse lugar não ser mercenário, é isso, a gente tem esse olhar clínico, ainda assim humano, pé no chão, de que se eu quero ajudar alguém, alguém vai me ajudar a ajudar alguém, né? Então, vou Exato. pensar nisso, alguém vai patrocinar. E aí cabe naquilo que eu falei para a Pri, que cabe para todos, que é qual é o limite da minha agenda que suporta? Ainda que eu queira ajudar mais pessoas.
né? Qual é o limite da minha agenda que suporta? E fazer combinados com os meus pacientes. Vocês topam tirar uma foto comigo? Todo mundo abre a câmera? Sim, Sim. Então vamos. Sorriso. É só dar um print. Deixa eu dar o print aqui, gente. Eu não sei dar print, peraí. Alguém tinha um print ainda? Olha, o meu aqui é o Control Print Screen. acho que Pronto. a Pri já tirou. Opi. Gente, Gente, obrigada. enquanto tiro o print, agradecer muito ao Instituto também, dizer, Juliane, que mesmo eu estando ainda empregada, sendo, né, muito e praticamente tudo que você falou, eu aproveito na minha vida atual, tá? Mesmo estando em circunstâncias completamente diferentes. Obrigada, viu, ao Instituto e a você também. E a todos os, né, todos os presentes. Foi muito bom. Obrigada. Ju, falta palavras até para agradecer você. Viu? Sim. Fala incrível, cuidadosa. Eu acho que eu e a Priscila, o Instituto, ganhou aí uma parceria sem tempo para acabar, né? Quando a gente pensa no cuidado, Ju, é porque nós não tivemos mesmo isso no nosso curso de formação, assim como lembrou a Gi, e se tornou uma angústia, né, uma dor, no momento em que você se depara com questões que não é falado e parece que vira tabu falar sobre isso, né? Não, não pode falar sobre quanto é a sua sessão, você não pode falar porque isso é antiético, e quem disse, né? Uhum. Então, quando você vem com esse cuidado nessa fala, eu gostaria de te ouvir muito, muito, muito mais, né? Então, só gratidão mesmo, muito obrigada. Eu acho que todo mundo aqui vai ficar reverberando a sua fala, vai tentar organizar, vai faltar, e a gente vai te procurar de alguma maneira, né? Esteja aí Bora. atenta. Acho que o objetivo é E esse. O objetivo é a gente deixar essa mensagem e fazer com que a gente se una mais para falar sobre isso. Acho que é assim que a gente consegue diminuir as desigualdades, né? Quando a gente tá junto, falando sobre esse assunto, construindo independência, autonomia. Quando eu penso em autonomia, não é só autonomia financeira, é pensar nesse lugar de conforto, onde eu estou, me sinto confortável, a forma que eu me comunico, eu estou confortável. É avançar em bloco. Acho que a gente avança em comunidade, a gente faz com que todo mundo ganhe junto ali. Mas com o pé no chão, sendo realista, cuidando de si primeiro, como o Gilberto falou, e aí a gente colocando os pés no chão, entendendo que para ajudar o outro a gente tem que se ajudar e seguindo junto. Ju, e assim, esse é um tabu gigantesco para mim. Tanto é que eu sou uma tagarela nas aulas, as professoras me conhecem, e hoje eu fiquei aqui só bebendo dessa fonte, né? Porque assim, eu sou a pior de todas, no assunto de finanças. Mas, claro, né, como todo mundo aqui, isso vai reverberar e eu vou trabalhar isso, com certeza. E assim, é, através da sua fala, a gente viu o quão é importante o trabalho do psicanalista, porque foi ele que desencadeou essa sua transição de profissão, que te ajudou, como você mesmo trouxe. Então, a gente tem que agradecer a esse psicanalista também, né? Porque olha a diferença que você faz na vida das pessoas. Então, obrigada por você e por você trazer a importância da nossa profissão. É importantíssimo. Você me falou no início, obrigada, viu? Imagina. Sobre eu sou a pior, né? Eu sou a pior no que eu faço. Sempre tem alguém pior que a gente. E sempre tem alguém melhor também. Então, quando a gente pensa no nosso ciclo social, né? Quem são as nossas referências, quem são os nossos pontos de referência, qual é a nossa ambiência, isso ajuda a gente, de uma maneira mais automática, a construir falas diferentes, hábitos diferentes, nos sentir mais confortáveis em relação a isso e ter um olhar para a gente mais amoroso. Ajuda também, Uhum. Tá certo. né? Uhum. É isso, gente. Obrigada pela manhã, adorei, viu? E nos vemos. Tchau, tchau. Obrigada. é, Beijo.
Tchau, tchau, ótimo Obrigada, tchau. sábado. Tchau, gente. Bom fim de semana.